Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso, né, que tem como tema principal a regularização dos imóveis rurais, englobando, né, o Código Florestal, que é chamado também de Lei Florestal, e o CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é justamente o tema do nosso módulo 3, que a gente está iniciando agora. E eu vou dar uma breve introdução, dizer alguns benefícios desse cadastramento dos imóveis e seguindo passo a passo para cadastramento desse imóvel na plataforma do SICAR. Então, como eu falei, o Código Florestal de 2012, né, que é também chamado de Lei Florestal, foi o que criou esse CAR, né, esse Cadastro Ambiental Rural. E um dos pontos que é previsto na lei em relação a ele é que ele não serve para reconhecimento do direito de propriedade. O que isso quer dizer? No início as pessoas acreditavam que o CAR serviria para comprovar alguma propriedade. Então, se você poderia ir lá tentar fazer o cadastramento, cadastrar em seu nome determinado imóvel e dizer que você era dono daquilo. Mas isso já é previsto na lei, isso gera um pouco de confusão até hoje, então é bom deixar sempre claro que ele não serve para reconhecimento do direito da propriedade. Outros dois pontos importantes que são também previstos na lei é que ele, no momento do cadastramento, é importante que faça indicação de coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração. E também informações sobre a APP, que é a área de preservação permanente, reserva legal e os remanescentes de vegetação que tiver na área. A importância dessa indicação de coordenadas geográficas e ter sempre pelo menos um ponto de amarração é justamente para identificação, né? Localizar essa área no mapa, por exemplo. Então, com as coordenadas, você consegue localizar exatamente onde essa propriedade está em determinado município, em determinado estado. Então, o que é o CAR, né? Ele é um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais. Importante, ele é obrigatório para todos os imóveis, independente do bioma que ele está localizado, independente do tamanho da propriedade, independente do estado, é um registro obrigatório. E o objetivo principal dele é integrar essas informações ambientais. Para quê? Reunindo essas informações ambientais, com esse banco de dados, ele vai servir como base para planejamento ambiental e econômico, tanto na esfera municipal, estadual ou federal, para monitoramento e controle desses remanescentes florestais, dessas nascentes, desses cursos d'água, e também para servir de auxílio para combate ao desmatamento. E por que eu vou me inscrever no CAR? Qual o benefício que eu vou ter fazendo essa inscrição? O primeiro benefício que merece destaque é que, com o cadastro ambiental rural, você fica desobrigado à averbação em cartório de registro de imóveis. A gente sabe que os cartórios geralmente têm uma burocracia grande, custos com esses registros. Então, quando você faz o CAR, você fica isento desse registro em cartório de imóveis. Então, isso é um benefício importante. Um outro ponto que deve ser destacado é com relação ao crédito agrícola, porque em alguns casos você vai receber juros menores e um prazo maior quando você está registrado no CAR. No entanto, existem casos que você vai ficar até impedido de solicitar o crédito agrícola. Eles vão exigir o CAR, não tem o CAR, você não tem acesso ao crédito. Um outro ponto que também merece ser divulgado, né? Principalmente os produtores, eles têm uma resistência a esse tipo de cadastro, então esses benefícios eles têm que ser enfatizados para eles, para incentivar, né? Mostrar o porquê desse cadastramento. Então, um outro ponto, a isenção de impostos em insumos e equipamentos. Então, eu procurei alguns itens, né, que recebem essa isenção de impostos, e são produtos que são utilizados amplamente nas propriedades, como bomba d'água, fio de arame. Então, é um outro ponto muito importante. A segurança jurídica aos produtores rurais. Então, fazendo o cadastro, o produtor vai ficar dentro da lei, né? Pode ficar tranquilo com relação a multas ou qualquer outro tipo de penalidade. E também a comercialização de cotas de reserva ambiental. Como a gente já falou no módulo 2,
existe já um mercado para isso, né? Existe inclusive uma bolsa de valores, que é a Bolsa Verde, que a oferta e procura regula esse mercado de reserva ambiental, de cotas de reserva ambiental. Então, para que haja essa comercialização, o registro no CAR ele tem que ser feito. Só a partir daí vai poder ser feita a comercialização. E aqui são alguns dados que são divulgados, né, de tempos em tempos pelo governo. Esses são os mais recentes, foram divulgados em final do ano de 2017, em 31 de dezembro. Né? Então, até essa data já haviam 4,7 milhões de imóveis cadastrados, superior a 100% da porcentagem da área cadastrada. Como que pode, né, superior a 100%? Aqui a gente destaca também a região norte, a região sudeste e a região sul, todas três acima de 100% da área cadastrada. O que acontece é que essa área cadastrável, que foi estimada por eles a ser cadastrada, foi feita principalmente com base em censos do IBGE. Então, esses censos podem ter tido alguns erros que subestimaram essa área cadastrável. E um outro ponto muito importante é com relação a quem faz esses cadastros, né? Porque essa área tem que ser muito bem demarcada, muito bem delimitada os seus extremos, para garantir que não há sobreposição de área com o vizinho. Então eu acredito que esses dois fatores são os principais para, entre aspas, né, ocorrer esse erro entre essa área cadastrável e a área que já está cadastrada. Né? Aqui são outros dados que a gente encontra no site, né, do SICAR. Eu coloquei aqui um exemplo do estado do Rio, que é o que eu estou localizado. Né? Você colocando lá o estado que você quer saber, ele te indica quantos imóveis já foram cadastrados e qual é o total da área cadastrada. Se a gente observar bem aqui, cada pontinho amarelo é uma propriedade. A gente observa que o estado tem bastante propriedade já demarcada, bem já cadastrada. Então agora iniciando o passo a passo, né? Para que seja feito esse cadastramento é necessário que seja feito o download de um módulo, né? Um módulo de cadastramento, um módulo do SICAR. Esse módulo se encontra no site do car.gov.br. Então, acessando esse site, a gente vai encontrar lá, nessa aba dessa faixa vermelha, né, inicial, sobre baixar. A gente vai, para fazer download, a gente baixa, clica em módulo de cadastro. Então, clicando em módulo de cadastro, ele vai abrir todos os estados da federação. Né? Então, você tem que selecionar o estado que você vai trabalhar, vai fazer esse cadastro para baixar um módulo voltado para esse estado. Então, como eu disse, eu estou no estado do Rio, então eu vou seguir utilizando o estado do Rio, mas nada impede você baixar outro ou outros, né, em relação a outros estados. Então, você clica no estado, ele vai abrir uma nova página, vai aqui dar algumas diretrizes, né, os termos de uso para esse módulo. Estando de acordo, você marca aqui, estou de acordo. Isso vai possibilitar você fazer o download. E aqui no canto direito ele ainda dá os pré-requisitos mínimos para que esse módulo funcione no seu computador. Então, você vai observar aqui qual sistema operacional você usa, os requisitos mínimos. Estando tudo ok, você clica em baixar para fazer o download do módulo. Esse aqui é o layout inicial do módulo. Inicialmente eu tinha feito prints para poder continuar o curso, mas eu achei que vai ficar melhor se eu utilizar o próprio módulo. Né? Então eu vou abrir o meu módulo e vou seguir simulando um cadastramento no próprio módulo. Então, como eu falei, esse aqui é o layout inicial do módulo do SICAR, o módulo de cadastro. Então aqui a gente tem baixar imagens, cadastrar, gravar para envio, enviar e retificar. E aqui no canto superior direito nós temos alguns itens como legislação, caso queira tirar alguma dúvida,
a parte de baixar manual para justamente te guiar nesse cadastramento, algumas informações sobre, e em relação ainda à atualização. É importante essas atualizações, sempre que possível, que se observar que há uma nova atualização que seja feita, justamente que essas atualizações corrigem alguns erros, né, já que é um módulo recente. Então eu vou iniciar aqui. A primeira coisa que tem que se fazer é baixar imagens, né? Essas imagens podem ser baixadas da internet ou de um disco. Aqui eu vou deixar na internet, né? Essas imagens são relacionadas a municípios dentro do estado que você selecionou. Então, baixar imagens da internet. Eu vou selecionar aqui o estado do Rio de Janeiro. Aqui ele vai abrir os municípios disponíveis. Você vai selecionar o município, baixar município. Aqui eu já tenho o município de Campos baixado. Ele já indica aqui município já baixado e municípios na fila para serem baixados. Então, como ele já está baixado aqui, são arquivos não muito pequenos, então fica ilustrado, mas você tem que ter essas imagens baixadas para conseguir fazer o cadastro. Então, como eu já tenho, eu clico aqui nesse cantinho escrito cadastrar e ele vai seguir com o cadastro. Como eu fiz algumas simulações anteriores, elas já ficam aqui. Justamente fui fazendo alguns testes aqui para o curso, então vou seguir como isso aqui. É importante que fique claro que o cadastro ele pode ser feito em partes, né? Então, se a gente observar aqui, ó, situação em andamento, aqui você pode clicar em editar e seguir com esse cadastramento de determinado imóvel. Aqui não está detalhado as informações porque eu não inseri informações ao longo do cadastro, foram apenas testes. Posso até remover aqui sem problemas. Então, como o passo a passo é de um novo imóvel, então vamos seguir clicando em cadastrar novo imóvel. A página seguinte ele abre três opções, né? Imóvel rural de povos e comunidades tradicionais e imóvel rural de assentamento de reforma agrária. Observem que essas duas elas não ficam disponíveis, ó, disponível apenas para entidades responsáveis. A mesma coisa o imóvel rural de assentamento. Então, o que interessa a gente é essa primeira opção, que é o imóvel rural, simplesmente. A partir daqui ele começa a solicitar os dados, né? Inicialmente aqui são os dados do cadastrante, quem está fazendo esse cadastro. Então, CPF, data de nascimento, nome e o nome da mãe. E ele vem indicando aqui, né, quem é esse representante. Não possui representante. O que isso quer dizer? O próprio produtor pode fazer esse cadastro, né? Possui representante e ele é o cadastrante. Possui representante, mas ele não é o cadastrante. Então a gente marca aqui quem for, né, esse representante. Eu não vou preencher passo a passo para não ficar muito prolongado o curso, mas aqui são os dados do cadastrante. Então a gente vai seguir para a próxima etapa. Aqui já são os dados do imóvel. Então você vai colocar lá o nome do imóvel, né? Sei lá, Fazenda Amarelinho. Vai colocar o estado que está localizado, município, o CEP, se está na zona rural ou zona urbana, a descrição do acesso ao imóvel. Essa é uma informação importante, principalmente em relação à zona rural, porque a gente sabe que são zonas de difícil acesso, às vezes difícil de identificar onde está localizado o imóvel. Às vezes um ponto de referência que você coloca que vai fazer diferença. Um ponto de referência pode ser um pontilhão, um riacho, uma árvore que seja muito frondosa, alguma coisa que sirva de referência para orientar essa chegada, esse acesso ao imóvel, né? E aqui o endereço de correspondência, que nem sempre é o mesmo, né? Às vezes o correio não chega, às vezes a pessoa busca no correio, então o endereço de correspondência também a gente insere aqui os dados. Próximo, seguindo para a próxima etapa, aqui são os dados do domínio, né? Se é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Aí a gente insere também aqui o CPF, né, de quem está ali. Importante, a gente pode adicionar um proprietário a determinada área ou um possuidor, se não for um caso de dono da área de fato, né? E aqui ele vai mostrar os proprietários que estão adicionados como responsáveis por aquela propriedade, né?
seguindo para a próxima etapa, ele solicita aqui os dados da documentação da propriedade, né? Aqui a gente põe o nome, o tamanho da área em hectares, número da matrícula do documento. Observe que aqui em alguns pontos ele tem alguma interrogação. Se você não ficar claro o que número de matrícula é esse, a gente pode clicar aqui, ele vai te dar alguma ajuda em relação àquele item, né? Aqui código no Sistema Nacional de Cadastro Rural, se possui reserva legal averbada, tudo isso vai ser preenchido. Os documentos, se existe algum documento para ser adicionado, a gente adiciona aqui também. E chegando na etapa GEO, que é a parte mais importante, né, que é justamente a delimitação dessa área no mapa, né? Então aqui a gente clica em imóvel, vamos clicar em imóvel, né? A gente precisa localizar o município de Campos, que foi aquele que eu baixei as imagens lá no início, né? A gente tem que procurar um município grande. Aqui, esse é o município de Campos. Se a gente observar, aqui ficam a coordenada geográfica. Então isso auxilia muito aqui na hora de localizar o imóvel no mapa, né? Então vamos supor que o nosso imóvel é esse quadradinho aqui, esse retângulo, na verdade, né? Então aqui a gente vai indicar onde está a sede do imóvel, né? Aqui está a sede. A gente clicou aqui na nossa barra de ferramentas, no pontinho, e ele desenha um ponto aqui indicando onde está a sede, né? E a gente clica em imóvel, né, para delimitar o imóvel, clica aqui em desenhar polígono. Como eu disse, vamos supor que essa aqui é a área do nosso imóvel. A gente vai desenhando, desenha o polígono. Pronto, ele processa e indicou qual é a área. Aqui, se a gente observar, ele dá esse erro, porque como eu não preenchi os itens anteriores, ele diz que a área não confere com a área indicada anteriormente, que eu não indiquei, né, qual é o tamanho da minha propriedade. Se a gente observar aqui, esses itens eles estavam em cinza, não estavam disponíveis para você inserir. Agora que eu delimitei a sede e a área do imóvel, eles ficam coloridos. O que vem aqui, né? Cobertura do solo. Você vai indicar se existem áreas consolidadas, remanescente vegetação nativa e área de pousio. Então vamos supor que existe aqui uma área de vegetação remanescente. A gente clica também aqui em desenhar um polígono e desenha aqui. Vamos supor que aqui é a nossa área de vegetação remanescente. Indicou, ele processa e a área fica verde. E aqui vem os outros itens para ser indicado na área. Servidão administrativa. Se existe uma área de infraestrutura pública, utilidade pública, reservatório ou abastecimento de energia. O que são esses itens, né? Ah, tem alguma estrada passando na sua área, tem alguma infraestrutura pública. Você vai clicar aqui e vai indicar. No próximo item vem dizendo a APP e as áreas de uso restrito. Então, se tem um curso d'água passando até 10 metros, que são aquelas cotas, né, que a gente viu que o código prevê, elas vêm discriminadas aqui: lagoa, natural, vereda, restinga. Então todos aqueles itens que a gente viu no módulo 2, eles vêm indicados aqui. Então vamos supor que nossa propriedade tem um curso d'água natural de 10 a 50 metros. A gente vem aqui também e indica onde é que está esse curso d'água, né? Indicou, ele vai colorir. Inclusive aqui ele indica aqui a nossa área de APP, né? Já que um curso d'água é uma área de APP, ele grifa em vermelho aqui uma área de APP. E também a reserva legal, que é o último item. Se há uma reserva legal que está sendo proposta, que ela já está averbada, aprovada e não averbada, ou se há uma reserva legal vinculada à compensação de outro imóvel, que são aquelas cotas de reserva ambiental, né? Então, qualquer uma dessas situações é aqui que a gente vai indicar. Essa é a opção da gente utilizar
a própria imagem que o módulo oferece para a gente. Como eu falei lá naquele acima de 100% da área cadastrada que foi divulgado com os relatórios, eu acredito que essa marcação nos mapas pode gerar erro, justamente porque não tem tanta precisão. Esse clique aqui nessa escala de mapa que já está afastado, não é uma escala muito precisa, então eu acredito que isso aqui pode estar havendo sobreposição de áreas entre áreas vizinhas e tudo mais. E uma outra opção também que pode ser utilizada é com relação ao GPS. Você pode ir lá na área que é inclusive o método mais adequado. Você pode ir na área, marcar cada item desse que a gente desenhou aqui. Você pode ir lá marcar os pontos que delimitam essa propriedade. Tem um rio, você vai marcar, você vai georreferenciar ele, vai georreferenciar a sede, uma área que tenha de vegetação remanescente, e você vai tratar essas imagens com softwares adequados, e você vai importar essa imagem aqui. Esse item está apagado porque eu já utilizei aqui, né, a imagem do programa, mas você pode importar esse arquivo. Ele vai te dar algumas indicações aqui de como importar, mas eu infelizmente não tenho nenhuma imagem que pudesse simular isso aqui, mas vai clicar em importar e vai trazer a imagem já em que ele vai solicitar uma área, um arquivo, né? Mas eu não tenho. Você vai importar o arquivo já pronto pro módulo de cadastro. Então vamos supor que a gente indicou tudo que tem na nossa área, a gente vai para a próxima etapa. Essa próxima etapa, ela vem trazendo algumas informações, como se fosse um questionário que vem indicando, que a gente vai utilizar para indicar algumas informações. Exemplo: o imóvel rural possui uma área de déficit de vegetação nativa para fins de cumprimento da reserva legal? Sim ou não? Existe um termo de ajuste de conduta, um TAC, aprovado referente à regularização da APP, reserva legal ou área de uso restrito? Existe um projeto de recuperação de áreas degradadas para a área? O imóvel possui um remanescente de vegetação nativa excedente ao exigido para a reserva legal? Então tudo isso vai ser indicado aqui. Possui cota de reserva florestal? Ocorreu alteração no tamanho da área após 22 de julho de 2008? A gente falou também sobre essa data no módulo 2, que é a data que delimita se uma área é área consolidada ou não. E isso vai mudar todo o plano de manejo para aquela área. Então aqui ele pergunta se houve alteração do imóvel após, né, essa data. Então você vai responder esse questionário e vai finalizar. Aqui ele dá esse erro porque eu não preenchi, né, os itens, foi para ilustrar, então ele não finaliza o cadastro de fato. Mas supondo que ele tivesse finalizado, a gente clicaria em gravar para envio. Os dados fornecidos até o momento foram salvos. Deseja sair? Sim. A gente sai. Se a gente clicar em cadastrar, aqui agora surgiu mais um novo imóvel, que foi esse que eu não concluí o cadastro. Mas aqui ele estaria aqui e a gente clicaria em enviar, para enviar ele para análise, né? Porque ele vai ser analisado esse cadastro, né? E depois que a gente, vou voltar aqui para o PowerPoint, depois que a gente finaliza esse cadastro, ele emite para a gente uma declaração, né? Um recibo de inscrição do imóvel rural no CAR. Então ele vai dar um número de registro no CAR, a data de emissão e todos aqueles dados que a gente foi incluindo ao longo do cadastro. Ele vai indicar aqui nome do imóvel, município, informações gerais, informações adicionais. A gente observar, foi detectada uma diferença entre a área do imóvel rural declarada conforme documentação e a área rural identificada em planta e croquis, que foi o que eu falei. Às vezes a área que a gente indica, vai lá e põe que sua área tem 20 hectares, mas na hora de desenhar no mapa você põe 25, você põe 18, não é aquela exata área que você tem comprovado na documentação. Então isso é um problema nesses cadastros que vão sendo feitos de qualquer maneira. E ainda vem nesse recibo de inscrição, né, essa área que você delimitou lá no mapa. Ele vem indicando aqui a área do imóvel, a área de APP de uso restrito,
as diferentes coberturas do solo, sua área de reserva legal, tudo isso vem indicado nesse recibo de inscrição do CAR. E esse número de cadastro que vem indicado aqui nesse recibo, ele pode e deve ser utilizado para consultar essa situação do imóvel. Então, voltando lá naquele site do SICAR, né, aqui foi onde nós baixamos o módulo, a gente acompanhando aqui existe uma aba consultar, né? A gente vai digitar esse código que sai no recibo, né, e vai clicar em consultar, e ele pode estar categorizado em 3 situações, né? Ativo, pendente ou cancelado. Então ele é considerado, e ele é bem explicativo, né, na situação ativo, né? Ele será considerado ativo após concluída a inscrição no CAR, enquanto estiver sendo cumpridas as obrigações de atualização das informações cadastradas e quando constatado, após a análise, a regularidade das informações relacionadas às áreas de APP, tudo que você indicou ali, né? Pendente, quando ele vai estar pendente? Quando constatado declaração incorreta, ou no caso de sobreposição, como eu falei, né, do imóvel rural com terras indígenas, unidade de conservação, terras da União, e etc, né? E quando ele vai ser cancelado, né? O cadastro do imóvel será cancelado, né? Considerado cancelado, quando constatado que as informações declaradas são total ou parcialmente falsas, enganosas ou omissas, né? Então é importante que você tenha cuidado na hora de cadastrar isso, para que seu cadastro não seja cancelado nem seja classificado como pendente, né? Que ele seja avaliado e ele seja, após a análise, seja considerado como ativo. E existe uma situação ainda que você pode fazer retificação do CAR, né? Quando vai ser feito isso? Quando ele tiver alguma pendência, ou quando você mesmo observar algum ponto que esteja incorreto, que precisa de algum ajuste, existe aqui a aba na página inicial do módulo para retificar um imóvel já cadastrado. Então, clicando em retificar, ele vai pedir o número de registro no CAR e se você tem o arquivo .car, sim ou não. Esse arquivo .car é um arquivo que é gerado após esse cadastro, depois que você finaliza o cadastro. Por isso é importante também frisar que os cadastros devem ser sempre feitos no mesmo computador do início ao fim, inclusive a retificação. Então, se você fez um cadastro do imóvel, do seu próprio imóvel, por exemplo, no seu computador, é importante que, se você for retificar, você faça nesse mesmo computador do início ao fim, né? Então, esse arquivo .car vai ser gerado. Então, se você estiver fazendo na mesma máquina, você vai ter esse arquivo .car. Você vai selecionar ele aqui e vai anexar e vai clicar em retificar. Aqui eu não consigo retificar porque eu não é um print, né? Eu não tenho nenhum registro aqui que eu possa colocar aqui e exemplificar. Mas clicando em retificar, ele vai abrir aquelas abas de cadastro novamente. Você vai consertar ali o que precisa ser reconsiderado, vai gravar para envio e vai enviar novamente o seu cadastro que já esteja em pendência ou que você observou alguma falha durante o cadastro, vai reenviar, né, para análise novamente. É isso, eu tentei mostrar o passo a passo da forma mais clara. Qualquer dúvida eu estou disponível por e-mail ou também pela plataforma. E até o próximo módulo.